Você sabe o que é eletricidade? O que está acontecendo no interior de todos esses fios e dispositivos que estão aí à sua volta? No interior desse aparelho que você está usando para me assistir aqui agora? Já parou para pensar na física que tem por trás disso? O que está acontecendo lá dentro? Então, vem comigo para poder saber mais. Bora! Fala, pessoal, beleza? Professor Dácio aqui. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre eletricidade, esse fenômeno da área da eletrodinâmica, que é extremamente importante para a gente. Nossa vida seria muito diferente se não fosse toda a compreensão a respeito da eletricidade, da eletrodinâmica. Você consegue imaginar a sociedade que a gente vive hoje sem eletricidade? Se a gente vivesse num universo paralelo em que nenhum cientista, ninguém tivesse parado para entender e utilizar a eletricidade da forma como usamos hoje? Quanta coisa seria diferente? Já parou para pensar nisso? Então, nesse vídeo, a gente vai começar a falar sobre os conceitos iniciais do estudo da eletrodinâmica. A gente vai dividir esse estudo da eletrodinâmica entendendo primeiro o que é eletricidade, o que é esse fenômeno. Nessa aula, a gente vai falar também sobre a tensão elétrica que causa esse fenômeno da eletricidade. E o estudo da eletrodinâmica ele vai se dividir em outras partes também. Em outros vídeos vamos falar sobre corrente elétrica, sobre lei de Ohm, resistência, associação de resistores, circuitos elétricos, efeito Joule, potência elétrica, consumo de eletricidade, vários outros assuntos que estão relacionados nessa área da eletrodinâmica. Mas nesse vídeo de hoje, a gente vai se ater mais ao fenômeno da eletricidade, o que é a eletricidade, e conceituar um pouquinho o que é tensão elétrica. Então, tudo certo aí? Bora para a aula! Nas aulas anteriores, a gente já estudou bastante, falamos bastante sobre eletrostática, que é essa área que estuda o comportamento das cargas elétricas, como elas se comportam. E o estudo da eletrostática são de extremamente importância para a gente poder entender a base da eletrodinâmica. Como, por exemplo, entender o que acontece no interior de materiais condutores, compreender a interação entre as cargas, porque cargas são atraídas ou repelidas. Tudo isso já vimos no estudo da eletrostática. Então, para começar o estudo da eletrodinâmica, vale a gente entender essas ideias da eletrostática, do comportamento das cargas. E a palavra eletrodinâmica, vamos entender isso, eletrodinâmica. Antes a gente estudava eletrostática. Eletro é essa partezinha da palavra diz respeito ao comportamento de cargas elétricas. No estudo da eletrostática, a gente olhava para o comportamento dessas cargas, para o que aconteciam com essas cargas, quando elas estavam aprisionadas ou confinadas em alguma situação. Daí, essa área da física chamada eletroestática. Cargas paradas, estáticas, confinadas. Já no estudo da eletrodinâmica, a gente vai estudar essas mesmas cargas, só que a palavra dinâmica ela está associada a movimento, a evolução de alguma coisa. Está associado ao dinamismo, ao movimento e evolução das coisas, como elas evoluem. Então esse estudo que a gente está começando aqui agora, ele se difere do anterior da eletrostática, porque agora as cargas vão se mover, elas vão ter uma liberdade. A gente vai estudar consequências de colocar essas cargas em movimento, dar dinamismo para ela. No estudo da eletrostática, a gente já começou a ver algumas situações em que fazia sentido a gente começar a pensar na possibilidade das cargas se moverem. Lá atrás, quando a gente conceituou o que era o material condutor ou material isolante, a gente já começou a entender que cargas podiam se mover. Nesses materiais que chamamos de condutores, alguns dos elétrons que estão ali, alguns desses portadores de carga, eles têm alguma mobilidade, alguma liberdade para se mover. E esses elétrons, a gente chamou eles de elétrons livres, que podem se mover no interior desse material condutor. E aí já começamos a associar a ideia de cargas não estarem necessariamente presas ali no átomo, delas poderem ter alguma mobilidade. Mais para frente um pouco, quando fomos estudar a eletrização por indução, ali já estava uma primeira ideia inicial do estudo da eletrodinâmica, das cargas se reposicionarem no interior de material, dependendo de alguma situação externa. Então, quando estudamos eletrodinâmica, o principal assunto do estudo da eletrodinâmica é a eletricidade. A eletrodinâmica estuda esse dinamismo das cargas, delas poderem se mover. Mas será que simplesmente as cargas poderem se mover já podemos chamar isso de eletricidade? No interior de um material condutor, os elétrons livres eles podem se mover no interior desse material. E de alguma forma eles estão se movendo ali aleatoriamente. Eles podem sair de um lugar e transitar para outros.
Só que você tem vários e vários elétrons livres se movendo no interior desse material condutor, nem que seja por conta da agitação térmica que vai existir naquele material. Só que o movimento desses elétrons livres ele é totalmente aleatório, desordenado. Por exemplo, nesse fio. No interior desse fio aqui, eu tenho vários elétrons livres aqui. É um fio encapado que aqui dentro eu tenho cobre, que é um excelente condutor elétrico. Então, os elétrons livres desse cobre, eles podem se mover. E, de alguma forma, elétrons estão se movendo aqui dentro o tempo todo. Eles podem ir para um lado e para o outro, ir na direção de uma extremidade ou de outra extremidade desse fio. Nem por isso eu posso dizer que tem eletricidade aqui. Se eu pegar esse fio que tem elétrons se movendo aqui e conectar eles numa lâmpada, isso vai acender a lâmpada? De jeito nenhum, né? Então, o simples fato de você ter elétrons podendo se mover e até mesmo se movendo no interior de um material condutor, não necessariamente isso corresponde a ter eletricidade. Então, o que é eletricidade? A eletricidade nada mais é do que um transporte de cargas. Você tem que ter carga sendo transportada de um lugar para outro lugar. Então, no interior desse fio, eu não tenho eletricidade, eu não tenho carga sendo transportada de um lugar para outro lugar. Eu tenho um movimento desordenado de cargas aqui dentro. Eu tenho algum dos milhões e milhões de elétrons livres aqui dentro, indo nessa direção, indo para baixo, indo para cima, ou indo para o outro lado. E isso não faz com que eu tenha eletricidade nesse fio. Para eu ter eletricidade, eu tenho que ter carga, uma quantidade de carga sendo transportada de um lugar para outro. Quando eu tenho esse movimento aleatório dos elétrons livres aqui dentro do fio, dentro desse material condutor, eu não tenho esse transporte de carga. Porque ao mesmo tempo que eu tenho alguma quantidade de carga indo nessa direção, eu vou ter uma quantidade de carga igual, ou pelo menos muito similar, indo na outra direção. Então, no final das contas, eu não tenho carga sendo transportada para lugar nenhum. Se é a mesma quantidade de carga que vai para o lugar ou vai para o outro, não tem nenhuma carga indo para lugar nenhum de verdade. Não tem carga alguma, no final das contas, sendo transportada. Então, na hora que eu falo da eletricidade, eu preciso considerar que existe um transporte de carga, quantidades de carga saindo de um lugar e indo para outro lugar. Então, se eu tiver, de alguma forma, que todos os elétrons livres dentro desse fio resolvam todos parar de andar para onde bem entendem, e todos resolvessem andar nessa direção, se de alguma forma eles aqui resolvem todos os elétrons livres irem todos para o mesmo lugar, eu vou ter junto com esses elétrons, com o movimento desses elétrons, uma certa quantidade de carga sendo transportada daqui para lá. E aí, nessa situação em que todos os elétrons resolvem ir para um lugar só, eu tenho uma quantidade de carga sendo transportada. Então, a gente pode definir que para ter eletricidade, é necessário que exista um fluxo ordenado de cargas. Que todas as cargas em movimento naquele material provoquem um fluxo de carga, se movam, transportem carga em uma direção única, ordenada. Porque aí sim eu vou ter carga sendo transmitida de um ponto ao outro. E isso é o que essencialmente é eletricidade. É carga sendo transportada de um ponto ao outro. Então, se podemos definir que isso é eletricidade, vocês acham que o quê? Os elétrons livres dentro desse fio vão simplesmente, uma hora, resolverem espontaneamente, decidirem, não, vão todo mundo para lá agora? Eles vão pegar e combinar ali com eles? Não. Precisa ter alguma coisa que cause esse fluxo ordenado de cargas. Que os elétrons queiram, tenham um motivo, ou exista algo que provoque com que essas cargas, que esses elétrons livres, portadores de carga, se movam de uma forma ordenada, em um sentido apenas, dentro desse caminho que tem aqui para eles se moverem no interior desse fio. E então, por que raios esses elétrons iriam resolver se mover todos para um lado? O que é que causa a eletricidade, que causa esse fluxo ordenado de cargas em um sentido específico? Lá nos nossos estudos sobre eletrostática, a gente viu que existe um fenômeno entre cargas elétricas, que é o fenômeno da força eletrostática. Um fenômeno que causa essa atração ou repulsão entre cargas. E como estudamos na eletrização por indução, isso acontece no interior de um material condutor também. Eu posso provocar que os elétrons livres no interior de um material fluam, sigam, se movam em uma direção específica. Ou porque vão estar sendo atraídos, ou porque vão estar sendo repelidos
daquela região. Então essa coisa que vai fazer com que os elétrons dentro desse fio resolvam se mover em uma direção é algo que a gente chama de potencial elétrico. Nós já vimos como cargas, campos elétricos podem provocar isso nos elétrons livres dentro de um condutor. Então, se de alguma forma existir uma diferença de potencial entre os caminhos por onde esses elétrons podem se mover, eles vão se mover de acordo com essa diferença de potencial. Considerando tudo que você já sabe sobre eletrostática. Imagine que eu tenho, de um lado, uma placa carregada positivamente e de outro lado, uma placa carregada negativamente. Se eu pegar uma carga qualquer, colocar aqui no meio, ela vai tender a se mover em uma direção ou em outra, dependendo do sinal dessa carga. Então, se eu tenho positivo desse lado e negativo desse lado, se eu largar um elétronzinho aqui nesse meio, por conta dessa diferença de potencial elétrico desse lado e desse lado, ao soltar esse elétron aqui, ele vai ser repelido pelo potencial negativo e atraído pelo potencial positivo desse lado. Soltando esse elétronzinho aqui, ele vai se mover em uma direção específica. E se agora, entre essas duas placas, entre esses dois potenciais elétricos diferentes, eu colocar um material condutor? Os elétrons livres que estão aqui dentro, todos vão tender a ir em um sentido específico. E aí, se além disso, eu pegar e conectar nesse fio um potencial elétrico negativo aqui e um potencial elétrico positivo aqui. Se aqui desse lado, nessa placa negativa, ela também for capaz de emitir, expelir elétrons da placa para o interior desse fio. Uma vez que esse elétron entrar nesse fio e puder se mover livremente aqui dentro, ele vai querer se afastar dessa placa com potencial negativo. E se do outro lado, a placa com potencial positivo começar a absorver, a receber todos os elétrons que chegarem aqui. Percebem que eu vou ter elétrons saindo da placa, entrando no fio, se transportando nessa direção e saindo do outro lado do fio? E aí eu vou ter um fluxo ordenado de carga o tempo todo. Enquanto existir essa diferença de potencial entre essa extremidade e essa extremidade, eu vou manter esse fluxo de carga o tempo todo. E aí sim eu vou ter eletricidade no interior desse fio. Se eu disser que essas placas fictícias aqui é o equivalente ao que acontece no interior de uma pilha, por exemplo, onde quimicamente eu tenho uma extremidade que se comporta como uma placa negativa e outra extremidade que se comporta como uma placa positiva. Entre as extremidades dessa pilha, eu tenho uma diferença de potencial elétrico, ou uma tensão elétrica aplicada. Para esse tipo de pilha, uma pilha AA, se você pegar e ler aqui, vai estar escrito aqui 1,5 volts, 1,5 V, que é justamente a diferença de potencial entre essas duas extremidades da pilhazinha. Mais para frente, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que é a unidade volts. Mas basicamente a situação que eu estou sugerindo é onde eu encosto uma extremidade do fio aqui, ao encostar a outra extremidade, eu tenho um fluxo de cargas elétricas no interior desse fio. No caso, elétrons saindo desse lado, passando por todo o caminho dentro do fio e chegando nessa outra extremidade e entrando de volta na pilha. E tudo isso provocado por reações químicas aqui no caso, que acontece no interior dessa pilha. Mais para frente a gente vai estudar como se comportam pilhas, baterias e geradores elétricos, que provocam essa produção de eletricidade. Mas por enquanto vamos se ater só nessa ideia da diferença de potencial elétrico. Então, quando eu aplico essa diferença de potencial elétrico nas extremidades de um material condutor, eu crio essa possibilidade de existir um fluxo ordenado de cargas, que a gente também chama de eletricidade. A diferença de potencial é o que causa esse movimento, o que faz com que os elétrons livres lá dentro resolvam todos, ou pelo menos sejam provocados todos, a se moverem em um sentido específico. Essa ideia da diferença de potencial elétrico, dependendo do contexto, vocês vão encontrar diversos nomes, como tensão elétrica, força eletromotriz, diferença de potencial, e de acordo com que esses termos forem aparecendo nos devidos contextos, a gente vai explicando melhor a diferença. Basicamente, todos esses termos eles são relativos
a essa diferença de potencial que provoca que elétrons livres se movam em um sentido específico. A tensão elétrica é essa tensão que provoca o movimento dos elétrons. Então, podemos definir tensão elétrica como sendo a energia potencial que eu vou aplicar a esses elétrons livres para que eles se movam de um ponto ao outro do circuito. Lembrando de energia potencial, é a energia capaz de realizar algo. É a energia capaz de mover esses elétrons, mover essa quantidade de carga de uma extremidade à outra. Usando uma analogia de energia potencial, é como se o fio solto aqui, sem nada provocando o movimento dos elétrons livres nele, fosse como uma esfera, uma bolinha, colocada em uma superfície plana. Ela até pode se mover, mas esse movimento não é lá muito ordenado em uma direção ou outra. Agora, se essa esfera, se além disso eu fornecer uma certa energia potencial gravitacional a ela, inclinando isso aqui, isso vai fazer com que ela prefira, ela tenha essa tendência a se mover em um sentido específico. Então é como se a diferença de potencial fosse a diferença de altura entre esse nível e esse nível desse plano inclinado. Essa diferença de potencial entre essa extremidade e essa extremidade é como se fosse a placa negativa desse lado e a placa positiva desse lado, fazendo com que os elétrons livres acabem se afastando do potencial, se afastando do potencial negativo e se aproximando do potencial positivo. Então podemos dizer que a diferença de potencial elétrico é o que provoca essa vontade das cargas elétricas dos elétrons livres irem em um sentido específico. A unidade que a gente usa para medir essa diferença de potencial, ou seja, essa energia que eu vou fornecer para que as cargas se movam, no Sistema Internacional de Medida a gente usa o volt. O nome volt é em homenagem ao cientista Alessandro Volta. E podemos definir a tensão elétrica de 1 volt a partir de diferentes conceitos, como partindo da lei de Ohm, usando corrente elétrica e resistência elétrica. Podemos também definir tensão elétrica a partir do trabalho ou energia despendida em um circuito elétrico, mas como ainda não discutimos aqui nas videoaulas esses conceitos, a gente vai ficar com a ideia do seguinte: 1 volt é quando você fornece a energia de 1 joule para conseguir mover 1 coulomb de carga. Então 1 volt corresponde a 1 joule sendo empregado para transportar 1 coulomb de carga. Então, respondendo à pergunta inicial, a eletricidade nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas, cargas sendo levadas de uma extremidade a outra através de um caminho. Vários outros conceitos estão associados a isso no estudo da eletrodinâmica, que vamos ver mais para frente. Nessa aula a gente entendeu o que é eletricidade, essencialmente, esse fenômeno tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa cultura e sociedade atual. Nós relembramos brevemente alguns conceitos de carga elétrica e eletrostática que vão ser importantes para a compreensão da eletrodinâmica. Definimos brevemente a ideia de potencial elétrico e discutimos também o que é tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico e qual unidade que utilizamos para medir isso. Já nos preparando para nas próximas aulas discutirmos mais conceitos e mais detalhes sobre eletrodinâmica. Então, pessoal, por essa aula é só. Se você gostou do conteúdo, se te ajudou a entender um pouco melhor sobre eletricidade, deixe seu joinha. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma questão, deixa aí nos comentários que eu sempre tento ler tudo que vocês escrevem. Se for alguma dúvida, eu tento responder por lá mesmo. Se você puder e quiser, se inscreve aí no canal, que isso me ajuda muito a me motivar a preparar e planejar mais vídeos. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, que vai facilitar alguma explicação, compartilha com as pessoas, manda para mais gente assistir. E se quiser deixar algum comentário ou recadinho, pode colocar aí embaixo também nos comentários, porque sempre ajuda a aquecer o coração, ver a opinião de vocês e ouvir o relato de vocês. E aí, por essa aula é só. Até a próxima. Beijos!